Olá pessoal, muito boa tarde. Boa tarde com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cleison. Mais uma vez estamos aqui nesta live, essa transmissão através do YouTube, uma série de mensagens sequenciais de panorama bíblico. E nós estamos ainda no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Palavra de Deus, da Bíblia, né? E eu quero pedir a você, se você está gostando dessa série de mensagens, dê um like aí, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho seja divulgado, né? Para que as pessoas se interessem pela leitura bíblica, tá bom? Então, o endereço é Pastor Cleison Borges, você acha aí no YouTube, e se você que for assistir, você dá um likezinho, compartilha, inscreva-se no canal, tá bem? Vai ficar muito bom. Você vai ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Bom, hoje nós vamos entrar no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro do Antigo Testamento, ou seja, o último livro do Pentateuco, né? Os primeiros 5 livros, Pentalivros, Teuco-livros, escrito por Moisés. E nós começamos lá na Gênesis, na criação, no início, os patriarcas, as promessas feitas aos patriarcas. Depois nós entramos no livro do Êxodo, que é quando Moisés tira o povo do Egito, e começa então a jornada, a caminhada pelo deserto, quase 3 milhões de pessoas. E depois chegamos no livro de Levíticos, que fala das leis, da santidade de Deus, da tribo de Levi, uma tribo que não recebeu herança, né, mas que as outras tribos sustentavam as tribos de Levi, porque os levitas tinham uma incumbência especial dentro do templo, das cerimônias, das ordenanças do templo, da parte religiosa do templo. Depois nós entramos em Números, e ontem até cometi um erro, quero corrigi-lo. Eu falei que no capítulo 16 de Números falava sobre o bode expiatório, não é em Números, é em Levíticos, capítulo 16, que fala sobre, que conta aquela história do bode expiatório, né? Então ontem nós falamos de Números, sobre os 2 censos que foram realizados, a contagem das tribos, cada representante de uma tribo fez a contagem da sua tribo para organizar, né, para a entrada em Canaã, estavam prestes a entrar em Canaã, e foi feito 2 censos, e essa contagem era feita só de 20 anos para cima, eram homens de guerra, né? As mulheres e as crianças não eram contadas. E hoje nós vamos entrar no 5º livro, que é o Deuteronômio, e agora Moisés, aquela primeira geração que saiu lá do Egito, eles morreram no deserto, esses 40 anos, eles morreram de velhice, morreram por rebelião, morreram por picado de serpente, mas ninguém morreu de doença, né? Ninguém ficou enfermo nessa trajetória. Então aquela primeira leva, aquela primeira geração, ela não chega em Canaã, só restou Josué e Caleb, e agora Moisés, ele precisa o quê? Repetir as leis para esta nova geração. Aquilo que está lá em Levíticos, aquelas leis de Levíticos, essa nova geração não tinha conhecimento, não sabia o que ia guiar eles em Canaã, como é que eles iam, qual que era o proceder, qual que era a direção que eles precisavam tomar. Então Moisés, nos seus discursos, né, ele então repete as leis para aquele povo, para que essas leis fossem como norte para eles, lá na terra de Canaã. Então o livro de Deuteronômio gira em torno disso, né? Tem muitas promessas, o capítulo 28, por exemplo, tem promessas, mas depois na continuação tem, para quem não obedece, tem também os castigos e etc. Mas o centro das atenções é os discursos de Moisés. E quando chega aqui em Deuteronômio, Moisés já está no fim da sua caminhada, né? Já está no fim da vida. E quando entra ali no comecinho de Josué, ainda em Deuteronômio, Deus mata Moisés, né? E enterra ele num lugar que ninguém sabe onde que está. E termina então o legado, termina a tarefa de Moisés. E muita gente às vezes até questiona, porque Moisés ele não entrou na terra prometida, ele viu só de longe, e porque Deus pediu para ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, né? Mas na verdade Deus queria descansar Moisés, né? Assim, agora você está cansado, agora eu vou passar para Josué, o legado agora de Josué, e eu vou recolher você. Não foi castigo, né? Esse é o meu entendimento. Porque Moisés tinha uma história com Deus, né? Moisés foi um ungido, um chamado de Deus para essa incumbência, e eu acredito, na minha opinião, que pelo estresse, pelo cansaço, Moisés estava com 120 anos, né? Que foi 40 anos no Egito, mais 40 no deserto de Midian, e mais 40 no deserto
né, do Sinai, aonde eles estavam nessa trajetória. Então Moisés, ele morre com 120 anos, 40, 40, 40. Então agora Moisés, ele morre, Deus mata Moisés, está escrito, né? E a incumbência agora, a continuidade é passada para Josué, que foi o sucessor de Moisés, aquele que Moisés treinou para conduzir o povo até Canaã, né? Então aqui termina o Pentateuco, os 5 primeiros livros, e depois de Deuteronômio, o 6º livro é Josué, que vai continuar essa trajetória, e agora, através do livro de Josué, é que eles vão entrar em Canaã. Eles ainda estão no deserto. E quando Josué assume, e amanhã nós vamos falar sobre esse assunto, o que Deus falou para Josué, por que ele fez aquelas recomendações para Josué, a trajetória de Josué, né? E agora eles vão sair do deserto e vão entrar em Canaã, na terra prometida, e nós vamos ver os acontecimentos lá dentro da terra prometida, agora sob o comando de Josué, quais foram os obstáculos que Josué teve que atravessar, né? Como é que foi lá dentro, o que eles encontraram lá dentro. Então tudo isso nós vamos tratar desse assunto no vídeo de amanhã, tá bom? Então compartilhe, passe para frente esse vídeo aí para os seus amigos, e para que essa palavra de Deus seja bem divulgada, tá bem? Grande abraço, até amanhã, que Deus te abençoe.